pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Irmãos, aqui Jesus está diante de um grupo de pessoas, judeus, que creu nele. Eles creram nele, né? A princípio, alguns creram nele. E ele disse, olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, se vocês não deixarem de crer em mim, não deixarem de me escutar, não deixarem de seguir o que eu estou ensinando, vocês vão ser meus discípulos. Vocês vão conhecer mais sobre a verdade, vocês vão se aprofundar e vocês vão ser libertos. É que ele diz no versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. E aí esses mesma pessoa falaram, nós não temos necessidade de ser libertos, nós somos filhos de Abraão. Que ignorância, né? Eles vinham sobre o jugo de Roma, além do jugo do pecado, ainda viviam sobre o jugo de Roma. Eles estavam dizendo que eram livres, né? Para quem que eles estavam dizendo isso ainda? Para Jesus. Jesus virou para eles e falou, olha, versículo 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha, o pecado, irmãos, ele prende o homem uma teia de vícios, uma teia de inclinações. Porque o pecado, eu defino o pecado como a escravidão da vontade. E se o vício ou a prática do pecado é a escravidão da vontade, uma coisa que você pecou uma vez, outra coisa é você viver em pecado. Se você vive em pecado, que é o que Jesus falou aqui, você se torna servo do pecado, então você está com a sua vontade escrava ao pecado. Ou seja, você não quer, você não escolhe, você não decide longe do que o pecado quer. Você só escolhe conforme o pecado quer. E se em algum momento você escolhe contrário ao pecado, você escolhe externamente, mas internamente, no seu desejo carnal, você ainda continua fazendo a escolha pelo pecado. Né? Então você ainda continua com a sua vontade escrava. Né? Uma coisa é você escolher externamente, e externamente os nossos atos são limitados. Externamente o homem ele é limitado pelas regras da sociedade, pelas leis civis, limitado pela cultura, limitado pelo seu conceito de ética, pelo seu conceito de certo e errado. Mas internamente, essa trava não chega, porque internamente o pecado ainda reina. E o homem ainda continua pecando. O pecado não está limitado internamente. Externamente ele está, como eu falei, pelas leis, mas internamente ele não está limitado. Quando Jesus falou que o homem peca quando atenta numa mulher para cobiçar, em Mateus, né? Ele atenta, ele peca. Mesmo que ele não... O que Jesus falou é o seguinte, o homem ele teve todo um projeto para adulterar, mas ele não conseguiu nem sair do papel com aquele projeto. Aí por ele ter feito aquele projeto, assim, por ele ter tentado a prática do pecado, por causa disso, ele é condenado diante de Deus. Ele já se tornou um pecador. Então, ele já se tornou um adulto. Né? Então Jesus virou para ele e falou, não, vocês são servos do pecado. Vocês são escravos do pecado. Vocês estão presos ao pecado. Porque o pecado escraviza a vossa vontade. Né?
E é muito difícil ser liberto do pecado justamente por causa disso. É como alguém querer que você ande se as suas pernas estão presas. Se a sua capacidade de andar está limitada às suas pernas, como você vai poder andar se as suas pernas estão presas? Então, se a sua capacidade de escolha está restrita à sua vontade, como você vai escolher se a sua vontade está escrava? Como você vai escolher diferente daquilo que escraviza a sua vontade? Não tem como. Por isso, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, quando Jesus chega, ele quebra as cadeias do pecado. Ele quebra, ele desfaz a obra do diabo, que é o pecado. Ele arranca essa cadeia do coração do homem, para que o homem possa escolher por Cristo, para que o homem possa ser liberto, para que o homem possa ser livre para a salvação. E uma vez livre para a salvação, ele pode voltar-se ao seu jugo do pecado ou pode caminhar para a vida eterna. Caminhar sendo conduzido por Cristo. Ele pode agora decidir subordinar a sua vontade a Cristo ou pode voltá-la para o pecado. Mas aí existe uma coisa que vai incliná-lo muitas das vezes para o pecado, chamado inclinação. O que é inclinação? A ideia de inclinação já diz tudo. É algo que vai... o declive, o inclinamento para algo. Então ele já está inclinado, ele está tombado para o lado do pecado. Sabe quando você tem um colchão velho lá, que você dormiu muito na mesma posição, muito naquele lado, você arranca a capa daquele colchão, aquele negócio que vem naturalmente dele, e olha direto na espuma, você vai ver que a parte lá está amassada, pressionada, tem até uma marca escura assim, depois de muito tempo, né? Quem tem dinheiro para jogar fora, o seu colchão talvez não tenha essa inclinação. Mas quem não tem dinheiro para comprar, tem que usar aquele colchãozinho lá, dessa grossura assim, ele acaba vendo que o colchão marca de um lado. E aí, aquele lado ficou amassado e não vai voltar. Quando você começa a aprender lá, hoje o pessoal usa muito touch, né? Mas antes, quando a gente usava mais o teclado do computador do que o touch, quando você começava a aprender, você ficava com dificuldade para achar as letras para compor uma palavra só. Depois de um tempo, você começou a depois de mais de um tempo, você começou a digitar mais livremente. Conseguiu compor uma frase inteira em pouco tempo. E essa prática levou você a habituar-se, levou sua mão a criar aquele hábito para digitar. Isso é um exemplo também de inclinação, ou seja, uma vontade exercitada em algo. Quando você exercita sua mente em algo, a sua mente cria uma facilidade maior para aquele algo. E essa facilidade maior é o que a gente chama. Então, se uma pessoa era fumante, a gente chama de inclinação, se uma pessoa era fumante, ele vai ser mais tentado a fumar depois que parou de fumar. Ele vai se sentir mais inclinado a fumar. Mas isso não quer dizer que ele vai fumar. Porque inclinação não é escravidão. Inclinação é a marca que a escravidão deixou em uma pessoa. E essa marca fica lá.
essa marca fica lá. Enquanto você estiver nessa terra, essa marca vai te perturbar. É o que os irmãos falam sobre o homem velho tentando levantar de novo, né? Essa marca vai te perturbar. Então vai ser muito mais fácil você voltar a beber depois que você já foi um alcoólatra. Vai ser muito mais fácil você voltar a fumar depois que você já foi um viciado no cigarro, ou na maconha, ou em outras drogas. A sua inclinação para aquilo, a sua predisposição para aquilo é maior. Então a sua tentação será maior naquela área. O diabo vai vir te tentar naquela área. Porque ele sabe que aquela área você tem mais intenção de cair. Ele não vai te tentar numa coisa que você nunca foi tentado. Nunca fez, uma coisa que você nunca se inclinou, porque ele não vai te fazer. Aí vem o poder libertador de Cristo. Que ele te arranca desse negócio que você já está inclinado. E como é difícil parar. Ele te dá essa graça, ele te dá essa força para você parar. E como é quase impossível aos seus olhos, mas ele te dá a possibilidade. Porque para Deus nada é impossível. E ele te dá essa força, ele te dá essa graça. E você vai caminhar livre. É claro, você ainda terá essa inclinação com você. Mas você vai caminhar contra essa inclinação o tempo todo. E terá alguém puxando, sabe? Quando você está subindo o morro com suas próprias pernas, é uma dificuldade, você sente uma certa dificuldade. E qualquer empurrãozinho você pode cair. Porque a inclinação está para lá, a inclinação do morro. Mas quando alguém está puxando a sua mão, ou quando você está agarrado à mão de alguém, ou quando você está segurando num corrimão, você sente mais segurança para ir adiante. E Jesus Cristo é esta mão que te puxa. É Jesus Cristo, através do Espírito Santo, essa graça que te puxa para cima, para que você possa caminhar em direção a Sião, em direção aos novos céus e à nova terra, a eternidade que o Senhor nos promete em Cristo Jesus. Amém, irmão? Vamos deixar aqui essa meditação. Possivelmente, querendo Deus, no mês de outubro ou no mês de novembro. Se não der, será ano que vem, porque eu estou estudando para poder trazer uma nova série de estudos aqui, né? E eu conto com os irmãos, com a ajuda dos irmãos, para estar abençoando esse canal. Amém? Fique com Deus. A paz do Senhor.